O meu nome é António Cunha, eu neste momento sou estudante do ensino superior, estou a tirar Direito, sou também, e tenho de dizer, um jovem da Juventude Social Democrata. Agora, não me vão ver a defender sempre o governo e os membros do governo, sejam eles do PSD, porque, enfim, há coisas bem feitas e há coisas mal feitas, como é óbvio. Venho aqui pôr duas simples questões que, na minha opinião, são extremamente importantes. Não daquilo que o professor falou, porque concordei consigo em maior parte das coisas que disse, mas naquilo que me preocupa no futuro. Eu, quando entrei para o 10º ano, ou seja, aluno de ensino secundário, tive de escolher entre as determinadas áreas que havia. Os meus testes psicotécnicos, isto falando do meu caso, para que, enfim, não fui o único, aconteceu a mais pessoas, e portanto é sempre uma questão que me interpela. Tive de escolher uma área, e a área que eu queria seguir era Humanidades para seguir para Direito. Mas havia outras disciplinas que me interessavam, havia outro conhecimento que eu queria adquirir, mas infelizmente não me foi possível. E a minha questão é a seguinte: por que não, tendo, obviamente, as disciplinas bases do curso que se deve ter, da disciplina e de determinado curso, consoante aquilo que a pessoa quer escolher, por que não auxiliar os alunos, e pensando no conhecimento que os alunos vão reter, mais para a frente, não autorizar os alunos a ter outras disciplinas, de outros cursos. Por que não? Porque é que acontece realmente tal como acontece hoje em dia? Primeira questão. A segunda questão, uma coisa que eu vi, relativamente só uma parte, relativamente aos exames da 4ª classe, eles passaram por mim e eu nem dei por eles, tanto da 4ª classe como do 6º ano, porque para mim, eu fiz aquilo, era um teste igual aos outros, seja para passagem para um ciclo a seguir, mas a publicidade toda que me foi dada foi mesmo isto, é pura e simplesmente um teste, e foi tal e qual o teste dos professores. Portanto, quanto a isso, é a única coisa que quero acrescentar. O papel da formação cívica nos alunos do básico. As aulas de formação cívica que eu tive foram uma vergonha. Não se tratou rigorosamente nada daquilo que eu hoje olho para trás e vejo que faltou consciência política, por exemplo, consciência daquilo, porque é que não posso tirar um papel para o chão, porque é que isso está errado, porque muita gente não tem essa educação em casa, e como o professor disse, o objetivo da escola não é educar, é de facto ensinar, e estou 100% de acordo consigo, só que há que utilizar a escola também como uma ferramenta para formar cidadãos conscientes. E porquê é que a formação cívica é hoje em dia tão esquecida, tão deixada para trás, tanto nas escolas públicas como no setor privado? Porque eu assisti, tanto no público como no privado onde andei, este abandono total da formação cívica. Queria deixar esta questão, o porquê disto acontecer, que eu de facto não sei, não faço ideia, e também a tal questão do ensino secundário, qual é a sua opinião, o que é que acha que se deve alterar e porquê? Muito obrigado. O meu nome é Filipe Mateus, sou estudante do 12º ano e gostava de vos transmitir um pouco do meu testemunho do que é que tem sido o secundário, e desde já gostava de começar com uma afirmação que todos nós conhecemos, que é o facto de sermos todos diferentes. Todos temos certas preferências, alguns são melhores numa coisa, outros são melhores numa outra, como por exemplo são melhores em algumas disciplinas, como outros são melhores do que outras. E gostava também de começar pela situação dos exames, que acho que estou 100% de acordo, não vejo nada nenhum, mas só que vejo que os conteúdos que são abordados nos exames, por vezes, tentam formatar a pessoa e o aluno a responder, a ter um certo método de raciocínio. E o método de raciocínio que muitas vezes pode ser totalmente diferente do que... Pronto, e uma pessoa pode pensar de uma maneira diferente e é obrigada a pensar daquela maneira. E eu gostava de hoje dar-vos um exemplo. Eu tenho colegas que, como não estão a conseguir atingir médias, estão a tentar ir para outros países que têm outras metodologias diferentes. Vou dar o exemplo do Reino Unido.
Uma amiga minha hoje entregou um teste de matemática que vai fazer para entrar na universidade, e uma coisa é que eu vi que o raciocínio que pedem em cada pergunta é uma coisa totalmente diferente dos exames que pedem aqui em Portugal. Em Inglaterra tentam fazer um raciocínio objetivo, e um raciocínio que pode ser abordado de diferentes maneiras. Uma pessoa pode pensar assim, uma pessoa pode pensar outra, não tanto em matemática como em biologia, física, química, tanto faz, numa coisa qualquer, enquanto aqui em Portugal não. Em testes de física, que eu já fiz exames e já fiz vários testes, obrigam-nos de certo modo a pensar de uma maneira e a pensar, temos de resolver um exercício, ok, temos de resolvê-lo daquela maneira e não pode ser resolvido de outra maneira, se for resolvido está mal, até porque um dos critérios do exame é mesmo se resolver de uma maneira que não está, que não foi ensinada durante o percurso do ensino secundário, é considerado errado. E queria também abordar outra temática, é o facto de, como o António disse, não haver disponibilidade de outras disciplinas que alunos gostariam de ter. Por exemplo, vou dar o exemplo de uma noção política, porque eu tenho a certeza que mais de metade dos meus colegas de turma não sabem, nem conseguem distinguir o que é um partido de direita e um partido de esquerda. E coisa que eu acho que é essencial na sociedade de hoje em dia, principalmente porque nós somos praticamente adultos, estamos a entrar numa idade em que vamos poder começar a poder votar, pelo menos na minha situação, tenho 17 anos, e acho que é preciso saber isto, principalmente para dar um contributo à sociedade. E outro assunto também é o facto de outras disciplinas, como esta acabei de dizer da política, como também outra que está a evoluir muito na sociedade hoje em dia, que é a informática, que eu tenho colegas meus que eu considero uns autênticos génios, que nas disciplinas que nos transmitem no nosso curso têm notas baixíssimas, mas baixíssimas. E eu dei este exemplo porque eu sei que ele, noutras áreas, e estou a tomar isto de um exemplo de um colega meu, sei que ele é capaz de ser o maior gênio que alguma vez conheci em termos de informática, mas só que no curso que está não lhes é aproveitado. E depois há a situação também, mas podes ir para uma escola profissional que lá tem curso de informática. Ok, mas há sempre aquela coisa, uma pessoa, por ir para uma escola profissional, fica logo com uma ideia totalmente diferente dela, pelo menos é a concepção que hoje, na atualidade, é-nos transmitida. Não, às vezes é. E pronto, era também essa coisa que eu gostava. E também outra pergunta que gostava de é o que eu ouço. Outra pergunta que eu também gostava de colocar é a situação das médias na decisão da universidade e na decisão da vida profissional de todos, dos estudantes de hoje em dia, porque sei que há bastantes pessoas que podem não ser bons naquilo ou naquilo, como eu já referi, e por ter corrido um exame mal ou um teste mal, não conseguem entrar ou em cursos altos como a engenharia aeroespacial, medicina, ou seja lá o que for. Mas são pessoas que têm um caráter e têm uma personalidade que se nota que sejam dedicados e que vão ser ótimos profissionais. Eu estou a dar um exemplo da medicina porque é um exemplo muito pessoal, mas só que, por exemplo, podem se apresentar aptos para a situação e como uns ótimos profissionais. E a situação da média, ou seja, do exame lhe correr mal e baixar gravemente, pode condicionar essa pessoa e a pessoa pode não fazer aquilo que gostaria de fazer. Muito obrigado. Problema de autonomia. O diploma de autonomia diz assim: a autonomia é a capacidade que o Ministério reconhece às escolas, por ali fora. Sabem as pessoas que estão aqui, que são professores, que as direções das escolas hoje são meros mangas de alpaca, introdutores de dados em plataformas do Ministério da Educação. E está a autonomia das escolas, é isto, quer dizer, são factótons que são adestrados qual hamster
para meter em plataformas informáticas dados que os controladores máximos da 5 de outubro vão controlar. É esta a autonomia das escolas. Obedecem aos autarcas e depois metem coisas nas plataformas informáticas. Isto só se combate de uma maneira: criando politicamente instrumentos que façam com que os professores mais capazes e com competências pedagógicas e de gestão apareçam a dirigir as escolas. E acabando com as plataformas informáticas, acabando com a burocracia nas escolas, responsabilizando os professores e criando uma coisa que os burocratas de serviço sabiamente destruíram, que é uma Inspeção Geral de Educação Pedagógica. Aliás, o gentil ouvidor que se manifestou, já foram 2, como sociais-democratas, já agora deixem-me dizer que isto é público. Passos Coelho convidou-me para fazer o programa eleitoral do PSD como concorreu às eleições de 2011, trocou-o por outro que não tinha uma palavra minha 2 dias antes, mas, por exemplo, uma das coisas que estava nesse programa e que foi discutido diretamente com ele em sucessivas reuniões ali na vossa sede, na Lapa, era a criação de uma Inspeção Geral de Ensino que ele aplaudiu entusiasticamente. Tem hoje 200 e poucos inspectores, nenhum pedagógico, é só administrativos e financeiros. Ora, um sistema de ensino não funciona assim. A Inspeção Geral deve ser uma inspeção pedagógica. Se há aqui professores de 1979, sabem que nas escolas professores telefonavam aos inspectores, marcavam reuniões com eles, a relação era assim, porque eram pessoas mais experientes que estavam ali para ajudar os professores nas escolas. Julgo que será do seu tempo, sabe que não estou a mentir. A autonomia, por exemplo, em matéria de concurso de professores, com aquelas contratações por bolsa que são inconstitucionais, porque a lei é muito clara e diz que têm que ser as mesmas condições para qualquer cidadão. O direito ao concurso público não é compaginável com a contratação por bolsa de escola. Deu 1.100... Alguém disse aqui que os professores eram genuinamente burocratas. Não são todos. Mas aqueles que chegam ao mando atualmente são os piores burocratas que eu conheci nos dias da vida. 1.149 páginas de critérios deu a última bolsa de contratação das escolas. 1.149 páginas de critérios. Questão dos exames. Voltou aqui a ser abordado o problema. Eu aproveito para dizer àquele meu opositor, aquele senhor, não fixou o seu nome, peço desculpa. Do enchimento. A questão não é o de fazer ditado, de saber escrever, provavelmente expressei-me mal. É que a meta diz uma coisa que é um paradoxo. Ou se fala fluentemente, ou se lê sílaba a sílaba. Não está mal nem o fluente, nem o sílaba a sílaba. Aliás, quando se começa a aprender a ler, pois, todos nós começamos sílaba a sílaba. O que é de facto de mente capto, e neste caso o mente capto é ministro, é escrever que a meta é ou fluentemente ou sílaba a sílaba. É caso para dizer, ó coisinha, afinal é o quê? É sílaba a sílaba ou é fluentemente? Quando é que é sílaba a sílaba e quando é que passa a ser fluentemente? Esta é a questão. A composição do currículo que aquele não fixei o nome, António colocou. Repara, António, em tese geral eu concordo consigo. É aí que está a complexidade do desenvolvimento curricular. Nós temos hoje no sistema de ensino um problema terrível. Nós temos que fazer escolhas. Em média, as crianças do ensino básico, em média, porque há quem passe muito mais, as crianças do ensino básico passam na escola 30 horas por semana. Em média, passam na escola 30 horas por semana. Há uma coisa
tem que entrar na cabeça dos políticos. As crianças e os professores têm limites físicos. É bárbaro fechar uma criança de tenra idade, ensino básico, 30 horas numa escola. 30 horas numa escola. No meu tempo, e cheguei onde estou, eu ia para a escola às 8 da manhã, saía ao meio-dia e depois ia viver como criança que era. Apanhar amoras, apanhar pardais, rasgar roupa. Bom, fiquei sempre no quadro de honra. Nós temos um problema hoje. Os pais cada vez trabalham menos, quando se a sociedade estivesse organizada de outra maneira, devíamos estar todos a trabalhar menos. O Toffler, quem leu o Toffler, a terceira vaga, o choque do futuro, viu as coisas lindas que ele disse, muitas verificaram-se. Em matéria de organização de trabalho, estamos exatamente ao contrário. E o problema é muito claro. Leiam o relatório de desenvolvimento humano publicado pelas Nações Unidas todos os anos. E veem rapidamente o seguinte, para não vos maçar muito. O mundo, em termos genéricos, progrediu. O PIB mundial aumentou, não cessou de aumentar. Estamos quase a erradicar a sida, morre-se menos de fome, etc, etc. Tudo isso é verdade. Mas temos ainda 140 milhões que morrem de fome todos os anos. E podíamos não ter se a riqueza produzida no mundo estivesse equitativamente distribuída. Temos menos pobres este ano, no relatório deste ano, do que tínhamos no ano passado. Mas o número e a riqueza dos ricos disparou barbaramente. Lá voltamos à utopia. Claro que eu sou um utópico. Aqui em Portugal, se a riqueza estivesse distribuída de outra maneira, não tínhamos a sociedade muito mais igualitária, próximo das sociedades da Noruega, da Suécia, da Finlândia, da Dinamarca. Para mim, é por aqui que a maior parte das coisas, de facto, tem que ser abordada. Currículo. Teoricamente, eu concordo com isso. Não sei se seria já no ensino secundário. Por exemplo, como sabe, nos Estados Unidos, um médico pode escolher, um médico tem que ter um determinado, um médico, um engenheiro, químico, atómico, qualquer coisa. Tem que ter um determinado número de créditos total. Tem que ter disciplinas básicas, que são obrigatórias, do seu curso. Mas depois um homem de engenharia atómica pode escolher saxofone e obtém créditos por isso. Pode aprender a limpar o rabinho das crianças e tem créditos por isso. Se me perguntar, teoricamente concordo com isso? Sim, concordo. Isso supõe uma organização de ensino, de recursos que não são, por enquanto, atingíveis por nós. Nós hoje aumentámos o número de alunos por turma, temos professores hoje, obrigatoriamente, ilegalmente, a moverem-se dentro de um agrupamento de escolas, quando você ou seu funcionário, se o mandar trabalhar para 2 células da fábrica, paga-lhe o transporte. Sabe que os professores hoje andam de escola em escola, sem que lhes paguem o tempo de deslocação, deslocam-se em carro próprio ou em transporte e ninguém lhe paga. Portanto, os meios são essenciais para resolvermos as questões do currículo, que era um currículo muito mais liberal. E isto radica com uma visão eminentemente utilitarista que se tem hoje do ensino. Aquele senhor, desculpe, está na Berlinda, disse-me hoje que o que lhe interessava era o madraço do sujeito que corria os 100 metros rapidamente, porque era esse que a empresa contratava. Esqueceu-se é que a escola não tem que formar cidadãos para serem contratados pelas empresas. Tem que formar cidadãos para saberem viver numa sociedade, comportarem civicamente e terem acesso a um tronco genérico que faz a civilização de um país. Mas a hierarquização tem outro momento, não é no momento do ensino obrigatório. É que estamos a falar de ensino obrigatório. E o ensino obrigatório não tem que ser hierarquizado nesta altura. É desse que estamos a falar. Ainda exames. Nós temos um instituto que se chama IAV.
Provavelmente ninguém nesta sala leu os critérios que vêm junto às provas de exame. Eu sei, os professores esses leem. Eu posso dizer-vos que há 2 anos, nas instruções aos professores dizia-se esta barbaridade: leia sem interpretar o que se segue. Estamos aqui na casa do Pessoa. Leia sem interpretar. Como se fosse possível ler-se alguma coisa sem interpretar. Dizia o diabo. Os critérios são uma grilheta pior do que aquela com que antigamente se vestiam os loucos quando iam para o Júlio de Matos. E os professores aceitam serem tratados como mentecatos. É isto que são os exames atualmente em Portugal. Volto a dizer, os exames têm uma função: hierarquizar diferentes classificações de diferentes escolas, porque não há, deixem-me chocar-vos com isto, toda a gente tem a boca cheia de objetividade. Nada na vida é objetivo. É tudo subjetivo. O tempo, meus senhores, com isto termino. O que é que vai acontecer ao recorde dos 100 metros? Vai cair sempre ou um dia não cai mais? Desculpa, respondam. Em quanto é que está o recorde de 100 metros atualmente? 9,58. O que é que vai acontecer? Desculpem, daqui para a frente o que é que vai acontecer? Vai cair sempre. Então quer dizer, chegamos a uma altura em que o homem chega no momento de partir. Isto é um sofisma. Como é que ele se resolve? Exatamente porque nem a medição do tempo é objetiva. Recordam-se como é que era no tempo em que eu fazia atletismo? Estavam 3 padeiros em cima de escadotes, de cronómetro na mão. A malta chegava, cortava a meta e eles carregavam no cronómetro. Depois fazia-se a média porque cada um via diferentemente, tinha um tempo de reflexo diferente e o tempo apurava-se com a média dos 3. Hoje há mecanismos fabulosos, fotofiche, não sei o quê, aquilo é muito mais preciso. Sabem como é que se resolve este sofisma do recorde dos 100 metros? Sim, ele vai sempre cair. Cada vez a capacidade de medir frações mais pequenas do tempo vai ser maior. O que prova filosoficamente que nem a medição do tempo é objetiva, é subjetiva. Quando uns idiotas de uns ministros da Educação querem medir aquilo que é dificílimo de medir e que não interessa nada medir, aquilo que eu defendo é reservar os exames para o final dos ciclos e entender que eles são para dizer à sociedade, a si, que quer tipos a correr rápido para a sua empresa, dizer, olha, esta escola está aqui validada por mim, não fez vigarice, está aqui. Mas isso não temos que fazer com a profusão com que se faz atualmente, com a quantidade de exames que se fazem que não deixam tempo sequer para fazer aquilo que é validado pelos exames, que é ensinar às pessoas. Imagino que você agora ia fazer análises ao xixi todas as semanas. Faria sentido? Medicina. Média tem toda a razão. É um disparate. Tenho isso escrito há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Coisas sérias para perceber se um determinado jovem dá ou não dá um bom médico, ninguém faz. Agora, com 18.9 entra, com 18.7 não entra. Aeroespacial é bem pior. Como? Aeroespacial. Sim, e há várias. Professor, desculpe, eu não queria interromper, mas já que está nisso, desculpa, como não me deixar falar, eu vou só fazer uma pergunta. Por que razão, para evitar esta profusão de classificações, e muitas delas é tudo relativizado, concordo consigo, porque a medição é uma medição aleatória, são médias de médias, por que razão é que não são as universidades a fazer os exames
Porque aí o aluno ia a todas as universidades. Porquê, senhor professor? Diga-me porquê. Não lhes sei dizer, sei dizer que era muito melhor modelo do que este. E, sobretudo, coisas que de facto fossem relevantes para ver. Resposta é simples. Os professores universitários não trabalham grátis como os de secundário trabalham. Senhor professor, é que eu tenho colegas estão licenciados no Instituto Superior Técnico, tenho colegas meus que em off dizem tínhamos mais que fazer, que era avaliar exames de alunos que querem entrar. E agora, até para o técnico, ninguém quer entrar, que é um curso de menos importância. Mas os outros, ninguém quer fazer. Os professores universitários, eu estou a falar dos professores universitários, nem sequer estão vocacionados para isso, nem querem. E o seu professor sabe que isso é verdade. Sei. Eu tenho muito respeito pelos professores do ensino secundário. Tenho respeito menos pelos do ensino superior, porque são uns privilegiados, e mais não digo. E já agora, só outra pergunta, no encadeamento, o seu professor acha normal que a escolaridade obrigatória é até o 12º ano, neste momento, e uma pessoa licencia-se com mais de 3 anos? A diferença entre ser, agora vou dizer uma enormidade, não me leva a mal, um ignorante, que é ter o 12º ano, que seria a 4ª classe, quando eu tenho 56 anos, quando eu tirei a 4ª classe, entre ser um ignorante e ser um licenciado, passámos a 3 anos. O Sr. Professor acha... Não acho... Acha que isso é um bom destino para o ensino? Não parece. Posso lhe dizer, dirigia uma faculdade deste país na altura em que se criou Bolonha. Está escrito aí. Fui dos mais acérrimos opositores a Bolonha. Mas Bolonha tem uma lógica. É que o utilitarismo, os modelos para roubar financiamento, de responsabilizar o Estado pelo financiamento do ensino superior e pôr as famílias a financiarem o ensino superior, o modelo foi Bolonha. Não foi só aqui. Isto foi da Europa inteira. Para pagar a licenciatura, obriga-se a pagar a licenciatura. Não. Depois passaram a exigir, que é o que acontece hoje, a um professor. Ninguém hoje pode ser professor com uma licenciatura, tem que ter um mestrado. Só que o mestrado é integralmente pago pelo aluno. E ainda assim, baixou de facto o nível de exigência. Terrivelmente. Mesmo só para concluir, na altura eu fui... Quando saí do governo, fui montar a Escola Superior de Educação de Santarém. Sabe como é que eram admitidos os alunos que queriam fazer curso de professores na Escola Superior de Educação de Santarém? Eu vou dizer. Está lá, é público. Tinham 3 provas. 3 provas. Uma delas, escolhiam um tema que preparavam em casa, tinham 10 dias para preparar. Era uma exposição onde era apreciado a capacidade expositiva, a retórica do aluno, o conhecimento profundo numa determinada área que escolhiam. Esse preparavam e faziam a apresentação num anfiteatro, com um júri, com um público. Outro era a representação de um sketch teatral. É fundamental para se ser professor. E a terceira era, de facto, responderem em prova oral num exame clássico sobre a matéria que era essencial, as matérias básicas do curso que iam fazer. Sabe o que é que aconteceu? Passámos a ter um problema terrível de alunos. Porque a rapaziada toda, isto passava em Santarém, em vez de irem para Santarém, iam para as outras todas onde não pediam nada disto. Em determinada altura, o Conselho Científico, que deve tratar disto, mas não deve tratar das matrículas, começou a dizer, epá, não vamos ter dinheiro para pagar os professores, temos que avacalhar o esquema. Portanto, é aquilo que está a dizer. É isso que está a dizer, concordo consigo. Que era um exercício muito curioso. Agarrem mestrado de várias instituições públicas e privadas, faça este exercício. Agarrem os mestrados com vários títulos. Veja o corpo docente e vai verificar que cadeiras que se chamam ABC num sítio, ZY
e X noutro sítio, lógicas curriculares completamente diferentes, desde que vai lá encontrar o mesmo professor que dá exatamente a mesma coisa, com nomes completamente diferentes, em cursos de lógica curricular completamente diferentes. Isto não é sério, mas de facto existe. Ok.